Minha trajetória profissional, ela sempre foi mescla, né, em diferentes áreas da saúde, área de administração, estética, passando pela psicoterapia integrativa. Cada etapa vivida contribuiu para a minha formação e me impulsionou a criar impactos positivos, na vida das pessoas e, em contrapartida, na minha. Motivada pela minha própria jornada, fundei a associação, a ONG, para resgatar valores humanos, promover o pertencimento e a contemplação da origem genética da nossa existência. Percebo a invisibilidade mundial dos pacientes com marcadores emocionais e a exclusão que muitas vezes se inicia dentro das próprias famílias. As escolas desconhecem como ajudar e a sociedade tende a condenar, alimentando os conflitos existenciais. A minha história é breve, mas impactante. É uma história de luta, de superação e de muita compaixão. Muito prazer, meu nome é Cris Fernandes, eu sou fundadora da Associação Instituto Estrelinhas de Bem-vinda, Saúde e Bem-Estar, mãe de 2 filhos lindos, e agora eu vou iniciar um pouquinho da minha história para você entender tamanha missão que nós temos na ONG. Eu sou prova viva de resiliência e amor. Que resiliência e amor podem transformar vidas. Minha história é marcada por desafios e superações, mas também por um profundo desejo de criar um mundo mais inclusivo e acolhedor. Desde cedo, eu senti o chamado para o trabalho. Aos 12 anos de idade, lembro-me que minha avó Bem-vinda pediu ao meu pai para que ele deixasse eu trabalhar com vendas de biscoitos em uma feira popular na cidade de Contagem. Ele, preocupado com as diversidades e perigos do mundo afora, não autorizou. Eu tive que aguardar até os 14 anos. Comecei em pequenos empreendimentos, como barracas de biscoitos, revendas de Avon. Com determinação, conquistei uma oportunidade como auxiliar administrativa na área contábil. Aos 18 anos, eu fiz um curso técnico em estética pelo Senac Minas Gerais, patrocinado por 2 tias queridas. E essa atividade, ela me acompanhou por toda a vida, sendo sempre o meu plano B. Mantive essa atividade comigo no plano B e mantive a minha jornada na área administrativa. Enquanto eu estudava Ciências Contábeis, pela PUC de Contagem, patrocinada também uma parte por uma empresa em que eu trabalhei muitos anos e que eu tenho imensa gratidão. E enquanto eu estive lá, eles eram os meus incentivadores e acolhedores sociais, onde eu tenho um imenso carinho com eles. Em busca de uma vida estável, anulando a vulnerabilidade da onde eu vim. Aos 28 anos, um médico reumático me abordou. Eu estava tendo muitas reações físicas e também perdas gestacionais, mas estava tendo algumas reações físicas na pele, um cansaço muito grande no corpo. E aí aos 29 anos, ele me convida para repensar sobre a minha jornada profissional, pois a minha saúde era muito frágil devido às doenças autoimunes que eu já carregava e as manifestações estavam muito antecipadas. Isso me levou em busca de uma vida mais tranquila. E foi aí que, em 2015, eu decidi mudar de cidade, deixando Contagem e toda a minha jornada gerencial em plano B, para que eu tivesse mais qualidade de vida e pudesse resgatar talvez alguma coisa que eu já não pudesse mais ter acesso.
Nessa jornada, nesse novo local, eu retornei para a estética, que era o meu plano B e nunca deixou de fazer parte da minha caminhada. Nessa jornada da estética, eu trabalhei em alguns lugares, em um lugar, quando iniciou aqui, uma rede até grande, onde eu levei micropigmentação, levei camuflagem, e pude mostrar um pouco da técnica e dos princípios do Senac Minas Gerais, onde eu resolvi estar seguindo o meu caminho solo, devido ao meu ritmo de trabalho e algumas invisibilidades, né? O portador de deficiência, de doenças crônicas, ele não anda sangrando, então é muito difícil as pessoas entenderem que você tem uma limitação física. E isso me fez levar a minha jornada mais autônoma. Nesse mesmo período, eu iniciei em 2014 uma jornada de estudos na área integrativa, holística e integrativa, e onde eu fui mergulhando terapeuticamente sem nenhuma intenção de atendimento e acolhimento, mas para minha transformação de renascimento, pois eu estava saindo de uma área 24 anos atuantes para viver de outra forma autônoma, talvez em outro olhar julgador, dizendo de forma aventureira. Não, eu não tinha outra saída e eu já tinha essas habilidades comigo. Então, eu me aperfeiçoei em algumas novidades, como micropigmentação, comecei a lecionar cursos, profissionalizando algumas pessoas e atendendo de forma social e acessível para as pessoas de vulnerabilidade. Nessa jornada, me fez perceber que a invisibilidade enfrentada pelos pacientes crônicos e a falta de acesso aos tratamentos contínuos, ainda existia um preconceito bem existente fortemente na sociedade como um todo. Minha trajetória profissional, ela sempre foi mescla, né? Em diferentes áreas da saúde, área de administração, estética, passando pela psicoterapia integrativa. Cada etapa vivida contribuiu para a minha formação e me impulsionou a criar impactos positivos na vida das pessoas e, em contrapartida, na minha. Filha de Conceição Fernandes e José Pereira Arruda, enfrentei consequências da história dos meus pais, mas sempre soube que essa história não definia quem eu era. Meu pai, um caminhoneiro, ausente no âmbito familiar, encontrava sua presença nos momentos que ele acolhia as minhas dores. Sua alegria de viver, independente das diversidades que ele sofria, deixou uma marca indelével em mim. Muitas pessoas me perguntam como você consegue sorrir. E eu falo que isso é dele. Eu trago comigo. Minha mãe, infelizmente, enfermeira, muito bem conceituada profissionalmente, começa a construir a sua história em Belo Horizonte, saindo de Ouro Preto, mas aos 32 anos ela acessa a esquizofrenia, uma doença psiquiátrica de saúde mental. Esse acesso dela me levou incansavelmente a buscar por respostas da sua condição de saúde e ausência no cuidado materno. Essa infância invisível teve consequências profundas em minha saúde, em minha vida, e deixou-me uma paciente crônica, lutando contra doenças autoimunes. Por quê? Porque eu acessei a desnutrição infantil e na primeira infância eu não tive acesso ao cuidado essencial para a saúde de uma criança que vai se tornar adulta. Então, dentro dessas buscas e o porquê eu acessei essas doenças tão antecipadamente, elas já faziam parte da minha genética, mas ela não poderia ter, se eu tivesse acessado esse cuidado como deve ser, eu não teria acessado
na minha meia-idade, 30 anos de idade, né? Numa idade completamente jovem ainda. Não isentando que na minha primeira infância demonstrei muitas consequências, que a saúde não ia bem, que eu tinha uma imunidade baixíssima, mas devido a essa invisibilidade, como filha de uma paciente mental, eu não tive acolhimento em nenhum âmbito de resgate e fiquei com as consequências. No âmbito da minha vivência nos hospitais psiquiátricos, me abriu os olhos para uma perspectiva única dos meus marcadores emocionais e das pessoas com tendências semelhantes. Foi minha avó, bem-vinda, quem tinha essa maestria em decifrar esses sinais. Uma mulher analfabeta, mas uma verdadeira professora em minha vida. Ela me impulsionou a escrever minha história com a minha própria caminhada, a encontrar a felicidade mesmo diante de todos os desafios que eu enfrentava para sobreviver naquele ambiente onde se retratava muita vulnerabilidade, muita invisibilidade e muita disfuncionalidade. Minha avó, ela mãe de 15 filhos e mãe da minha mãe, mas mãe também de outros irmãos que trouxeram alguns biomarcadores da doença. E ela se tornou uma maestra sem conhecimento científico em saber identificar esses biomarcadores genéticos no nosso ambiente familiar. E eu, como uma sortuda estrelinha dela, escutei muito, compartilhei muito essas conversas com ela, onde ela pôde trazer para minha mente e minhas condutas éticas algumas sinalizações. Quando eu desperto isso em mim, quando eu começo a mergulhar nesses estudos psicoterapêuticos e começo a identificar essa semelhança que trazia dentro de mim aquela plantinha, aquela sementinha que a minha avó bem-vinda colocava em minha mente, tão pequena, mas tão adulta na prática do que eu era obrigada a responsabilizar nos cuidados da minha mãe e sobrevivência para escrever minha própria história. Hoje, mãe de 2 filhos no espectro TDAH-TOD, compreendo a importância de tratar essas condições para evitar os piores desfechos, assim como minha mãe se tornou e experimentou a esquizofrenia. Essa consciência me levou a abraçar a liberação sistêmica, cercando meus filhos com amor, acolhimento e inclusão. Motivada pela minha própria jornada, fundei a associação, a ONG, para resgatar valores humanos, promover o pertencimento e a contemplação da origem genética da nossa existência. Percebo a invisibilidade mundial dos pacientes com marcadores emocionais e a exclusão que muitas vezes se inicia dentro das próprias famílias. As escolas desconhecem como ajudar e a sociedade tende a condenar, alimentando os conflitos existenciais. A minha história é breve, mas impactante. É uma história de luta, de superação e de muita compaixão. Uma história que me impulsiona a buscar um mundo melhor, mais inclusivo, onde todos possam acessar, ser vistos, ouvidos e valorizados. E convido a você a fazer parte dessa jornada de transformação. O meu convite é para você, comunidade, para você, organização pública, e para você, organização privada. Venha fazer parte dessa história. E seja também um sócio estrelinha de bem-vinda. É um prazer imenso trazer e dividir com vocês um pouquinho da minha história, da minha jornada e o porquê nós existimos. Gratidão. Todos pertencem.